Olá, visitante do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha. Na videoaula de hoje, a pedido de muitos inscritos do canal, estarei mostrando para vocês como é que é feito a engenharia reversa de um circuito. Vamos usar como base essa caixinha de som para computador, uma caixinha de som velha que eu achei aqui em casa, que o circuito é simples e eu vou fazer a engenharia reversa dele. E depois eu acho que eu vou até tirar os componentes, botar numa protoboard e fazer umas melhorias. Que aqui vai entrar o nosso estudo de transistores na parte de amplificação de sinal de áudio. Bom, o que eu faço inicialmente? Eu desmonto o circuito, tá? Desmonto tudo, deixo aqui no ponto com todos os fios, e aí eu tiro foto desse lado aqui e tiro foto do lado dos componentes. Porque meio que a gente vai analisando, um fio arrebenta, sempre acontece alguma coisa, e é bom você ter. Então eu vou mostrar para vocês na tela a foto do lado do lado cobreado. O que eu faço em seguida? Depois disso eu pego e faço a identificação. Por exemplo, esses dois aqui eles vão para um dos alto-falantes. Então eu vou na foto lá, ó, e faço essa parte aqui que eu estou mostrando agora. Mostrando que o fio preto e vermelho vai para um alto-falante. Aí eu faço a anotação que os fios azuis vão para o transformador, o transformador, que entra 110 volts e sai 9 volts. Isso aqui dessas caixas de som antiga, isso é quase sempre é assim, entra 110 e sai 9. Os outros dois pares funciona assim, um está em paralelo com o outro alto-falante que vai para outra caixinha, que está aqui. Isso eu faço a anotação também. E o outro é a entrada de áudio. Essa entrada de áudio, vou evidenciar aqui, está aqui nesse conector. E para poder fazer o diagrama, saber quem é quem, eu uso o multímetro e faço a medida da resistência. Só medir continuidade. Eu já fiz a medida e descobri que aí eu já começo a desenhar. Tem 3 partes o nosso conector de áudio, sendo que essa parte e essa parte estão interligadas. Então isso aqui é um plug, apesar de poder ser estéreo, ele está sendo usado como mono, tá? Eu percebi então que daqui vão ser só 2 fios, tá? Vão sair só 2 fios, que são esses dois bem aqui. Esse mais daqui, ó, esse bem aqui, que é o sinal em si. Isso aqui eu confirmo como? Confirmo com o multímetro. Pego o multímetro, boto na escala de medir resistência. E ó, daqui pra cá, ó, ele mostra 12K, que é a resistência do circuito. Mas ó, do centro para a ponta, ó, é como se fosse um curto, tá? Que é basicamente uma ponteira encostando na outra, praticamente. Então daqui para cá é o mesmo ponto e daqui para cá é o segundo ponto. Um deles vai ser sinal, outro vai ser terra. Eu deixo bem aqui e vou ver qual deles que vai, por exemplo, para o terra. Ó. Marca aí aqui o mar da base. Ele mostrou 2 ohms. Se eu botar aqui no outro que está separado, ele mostrou 12K. Então esse aqui, ó, é o terra. Ó. Essas partes que tem bastante cobre assim, geralmente é terra. Então eu sei que esse cara aqui da base, posso fazer assim, ó, ele vai para o terra do circuito, o menos do circuito. E esse outro aqui é o sinal, que é o que vai encaixar bem aqui. Então, ó, se eu fizer a medida aqui, ó, da pontinha dele para cá, vai dar como se fosse um curto, tá? A resistência bem baixa. Se eu botar aqui no terra, vai dar 12K. Então eu sei que esses dois aqui é o vivo do sinal e esse bem aqui é o menos, ou terra. Feito isso, vamos ter esse diagrama que eu estou mostrando agora para vocês. Esse aí na tela. Por que eu faço isso? Porque é muito comum de sair arrebentando coisa. E agora, ó, é só questão de observação e botar a cabeça para funcionar.
E tem que conhecer um pouquinho de circuito, tá? Eu sei que esse sinal aqui, ó, esse sinal, se eu olhar aqui, ó, porque tem muita solda aqui, mas essa mesma ilha tem um resistor bem aqui, ó. Um resistor daqui pra cá, ó. É o R1. Então, ó, antes de entrar no potenciômetro, eu tenho o resistor R1. E ele é quem? Ele é verde, azul, vermelho. Verde é 5, azul é 6, vermelho são 2 zeros. Então 5.600 ohms, que é a mesma coisa de 5 a 6. Eu vou seguir e eu percebo que ele vai entrar em um dos lados do potenciômetro. Então eu tenho o potenciômetro, um dos lados dele é a ligação do outro lado do R1, certo? E aí eu percebo que o centro do potenciômetro ele vai entrar num capacitor. E o outro lado está ligado no terra. Então, um lado, uma das extremidades está ligado no terra. E o centro do potenciômetro ele vai entrar num capacitor, no caso um capacitor eletrolítico. O mais para cá e o menos para lá. E o valor dele aqui está escrito aqui que ele é 0,22 microfarads. Atenção, 50 volts. Certo? Eu estou fazendo rápido aqui porque eu já tinha feito antes, mas é só observar esse lado e desse outro lado, para poder ir desenhando, tá? E aí, esse capacitor, o negativo dele vai entrar nesses dois transistores, nesses transistores bem aqui. No caso aqui, vai entrar de cara, vai entrar aqui no transistor Q1. Esse transistor Q1, a gente olha aqui, eu já puxei ele fora, já testei. Ele é um C945. Fiz o teste com um multímetro analógico e descobri que ele é emissor coletor base olhando ele de frente. Isso aqui você pode ou fazer o teste com multímetro analógico, eu vou botar aqui o link mostrando como é que a gente faz a medida, ou você pode procurar o datasheet. Vai lá no Google, digita datasheet espaço C945, que é o que está escrito aqui na frente. Eu percebo que ele vem aqui para o ladinho do 945, ele vem para esse lado bem aqui, ó, que é a base. Então aqui eu já desenho a base de Q1, que é o C945. Eu percebo que a outra extremidade dele está aqui na parte que é o menos. Então, ó, aqui eu já aterro esse ponto bem aqui. Ok? E eu percebo que o centro dele, que é o coletor, ele se interliga no centro desse outro transistor bem aqui. Esse outro transistor, já puxei ele fora. Ele é um S8550. No caso, ele é um PNP. Esse C945 é um NPN. Nesse caso aqui do S8550, a base é no centro, o emissor na esquerda, o coletor na direita. Eu vou perceber aqui, ó, o centro de Q1, esse é o transistor é o Q2, tá? Ele vai para o centro de Q2. O centro de Q1 é o coletor. O coletor ele vai para a base de Q2. Como ele é PNP, a setinha é para dentro. Então tem essa ligação aqui. Eu percebo que esse lado aqui dele, ó, do Q2, a extremidade dele, que é o coletor, está no terra. Então o coletor aqui está aterrado. Ok, gente? É só ir seguindo as trilhas, tá? No caso aqui, o emissor dele está ligado nesse outro transistor bem aqui, que é o Q3. Esse Q3, eu já olhei o datasheet e também fiz a medida. O centro dele é a base e esquerda emissor, direita coletor. Ele é um S8050. Por isso aqui entra a experiência. Por exemplo, aqui eu já percebi que aqui ele vai fazer um arranjo que a gente chama de push-pull, que é para poder acionar os alto-falantes. Isso aqui vamos ver no estudo de amplificador de áudio. Mas eu sei que Q3, que é o S8050, o emissor de Q2 está ligado no emissor de Q3. E o Q3 é PNP. Então eu já sei que é desse jeito, ó. Eu segui aqui, o emissor de Q2 está ligado no emissor de Q3, que é essa linha bem aqui. E
eu estou percebendo que a base de Q3 sai um resistor que vem para cá e se interliga nessa união bem aqui. Então, ó, a base de Q3 tem um resistor, tá? Que vem para a união do coletor de Q1 com a base de Q2. Esse resistor bem aqui, que está fazendo essa união, é justamente o resistor R3 de 100 ohms. Resistor R3 de 100 ohms. E eu sei que depois, ó, bem aqui, ó, vai ter um outro resistor, que é esse bem aqui, que está indo aqui para o mais da alimentação. Isso aqui é tudo mais, que nós vamos ver que isso aqui vai ser retificado e filtrado. Então temos o outro resistor, que no caso ele é o R4. É o R4 e ele é verde, azul marrom. Então ele é 560 ohms. E o R4 está ligado no mais da alimentação. No caso é 11,3 volts, que eu tinha medido anteriormente aqui no capacitor de filtro. E eu percebo que o coletor de Q3 está ligado aqui no mais também. Então eu já boto assim, ó. Certo? Eu vou olhando aqui e vou desenhando. Claro que não fica bonitinho assim também de cara, ó. Quando eu desenhei inicialmente, ficou desse jeito, ó. Eu fui entendendo o que estava acontecendo, desenhando para poder fazer aquele definitivo. Então geralmente vai ter um primeiro um borrão. E eu percebo que na união dos dois emissores de Q2 e Q3 tem uma ligação de um resistor, certo? Que vai para a base de Q1. Esse resistor é justamente o R2. É o resistor R2 e é esse bem aqui, ó, que é um resistor de 100 kΩ. Certo? É só pegar e ir mapeando. A parte da entrada eu sei que tem 110 volts alternado. Entra em um transformador abaixador que vai sair 9 volts alternado. Eles vão entrar nesses diodos bem aqui. Toda vez que tiver o diodo desse jeito, a gente já sabe que é ponte. Então eu já desenho a ponte retificadora. Aqui entra a parte alternada. Aqui sai o mais, aqui sai o menos. O menos ele vai para o GND. O mais ele vai para um capacitor de filtro, que é esse bem aqui. O positivo para cá, o negativo para lá. E o negativo aterrado. Ele no caso é 1000 microfarads por, vamos olhar aqui, 16 volts. Na saída aqui, vamos ter aproximadamente 11,3 volts, que vai passar por essa chave bem daqui. No caso aqui, a chave fica, ele funciona, a chave está fechada, certo? São duas chaves, uma chave com dois contatos. E aqui temos os 11,3 volts. Fora isso, nesses 11,3 volts, temos ligado um resistorzinho de 1K, que esse está bem aqui, que está ligado no LED, que é para sinalizar que o circuito está funcionando. E o catódo do LED está no menos da nossa alimentação. Feito isso, eu vou perceber que tem dois alto-falantes em paralelo. Então nós temos dois alto-falantes que estão em paralelo, certo? Um lado deles está ligado em um capacitor, que é esse bem aqui, ó. Tá? Que é esse bem aqui. Eu até esqueci de botar outro capacitor de entrada. Eu vou desenhar ele agora. O negativo dele está ligado em um dos lados dos alto-falantes, tá? E o outro lado está aterrado. Esse capacitor aqui, ele é 220 microfarads por, tem que olhar aqui de novo, 16 volts. E eu esqueci uma coisa muito importante, mas já tô colocando aqui para vocês. Ah não, eu desenhei ele bem aqui. Então, ó, aqui é o capacitor de entrada e aqui é o capacitor de saída.
Capacitor de entrada aqui, no caso, ele é o capacitor C, capacitor C1. Esse aqui da saída é o C3. E esse capacitor bem aqui é o C2. Finalizando assim o nosso diagrama esquemático. Eu vou redesenhar ele melhorzinho para poder mostrar como ele funciona. Vamos lá?